Você não pode controlar tudo, mas de tudo que você controla, você tem controlado? Olá, gente rica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, elas aqui, Estela Lopes de Oliveira Silva, onde minha missão aqui na Terra é plantar uma sementinha de transformação no seu coração, mostrar que você pode viver o extraordinário na Terra. Vamos lá. Baseado aqui nesse livro que eu comecei a ler, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Tô fazendo umas misturebas aqui de livros, porque a gente terminei o Quintessência do William Sanches, iniciei esse, e aí já vem alguns insights, né? Eu preciso voltar no livro da Quintessência do William Sanches para passar mais coisas para vocês, mas como eu fiquei empolgada com esse livro, eu falei, preciso gravar um vídeo para não perder o time. Eu vi esses dias essa frase no podcast e realmente mexeu comigo. Até porque eu gosto muito de compartilhar minha vivência com vocês, quem me acompanha que sabe. Nossa, eu passei por uma experiência bem ruim algumas semanas atrás, né? Hoje a gente tá com uma empresa, tudo, uma locadora de veículos. E assim, gente, na semana, parece que foi. Sabe quando a semana começa ruim e tudo dá errado naquela semana? Sério, os carros quebraram da locadora, todos os carros precisaram ir pra mecânica. Guincho, tive que acionar guincho. Eu não dormi direito, eu não comi direito. Foi um caos, assim. Veículo que precisou retornar, né, cláusulas ali, contratos que precisou ser quebrados. Sabe quando tudo ruim acontece na semana? E eu comecei a analisar isso, sabe? Ok, eu não conseguia controlar isso, né? Controlar os carros que quebravam, que iriam quebrar ou não. Mas eu poderia controlar o que eu comia. Eu lembro que naquela semana eu não conseguia almoçar nenhum dia, eu não parei nenhum dia para almoçar e comer uma comida saudável. Eu comi besteira a semana inteira, o que impactou para eu dormir. Eu não consegui beber água, o que também atrapalhou minhas tomadas de decisões e me deixou mais estressada e mais para baixo. Foi uma semana muito ruim. Fiquei com dor de cabeça, foi um caos. E ali eu comecei a parar, poxa, realmente aconteceu isso, isso e isso. Mas de tudo que estava ao meu alcance para eu controlar, eu não fiz. Por isso que quando chegou o problema, parece que foi uma avalanche. Porque acumulou tudo, acumulou o básico que eu poderia ter feito para mim, para que quando chegasse o problema eu estar firme e forte e com o meu intelecto mais claro o possível para resolver o problema, mas eu não estava, porque eu já estava vindo de uma maré, né, de não comer bem, de não dormir, tudo, e aí apareceu o problema e ficou pior ainda. Então, isso vai muito para você. Então, se você pode aprender com isso, né? Eu gosto de compartilhar por conta disso, dá uma olhada na sua vida. Porque, um exemplo, se você está sempre organizado e aparece um problema, ok, você vai lidar com aquele problema vai embora e tá tudo bem. Mas se você já está desorganizado em todas as áreas, até a questão financeira, falando, aparece um imprevisto, te tira tudo do eixo. Aí você falar, aí a gente pode até falar assim, né? Mas aconteceu isso por conta desse imprevisto. Não aconteceu por causa desse imprevisto. Você já estava nessa maré. Você já estava procrastinando, você já estava não fazendo o que você precisava, você já estava não fazendo o básico, não fazendo o essencial. E ali acumulou, né? Quando veio o imprevisto financeiro, não sei, um carro que bateu, enfim, aí ficou muito pior a bola de neve. É igual pessoas o exemplo, que viajam, já está acima do peso, viaja, ou né, no final do ano, Natal, a pessoa fala, engordei 10 quilos no Natal, 5 quilos, não, você não engordou isso. Você já estava, né? Não foi umas férias que fez você mudar totalmente ali que engordou, não. Se você já estava na constância e aconteceu algo, ok, enchei um pouco, engordei, mas eu vou voltar. Agora a pessoa já está uma vida inteira, né, vivendo de forma errada, e aí parece uma viagem no final do ano para acabar com a vida dela. Não é assim. Por isso que é interessante a gente começar a analisar todo o nosso repertório. O nosso repertório, eu já vou falar do livro. O nosso repertório é basicamente quem nós somos hoje, né? E eu posso falar com muita clareza que alguns anos atrás eu era uma Esther que realmente estava ali condicionada, igual eu já falei, a achar que o meu teto era 5 mil reais, que era o que eu ganhava quando eu pedi demissão. O meu teto era 5 mil reais e era, sei lá, o máximo que eu poderia ganhar. E estar numa empresa boa, uma multinacional, porque eu vivi a vida inteira condicionada a isso. Assim como uma Esther, né, não é o meu caso, mas uma Esther que às vezes viveu a vida inteira comendo errado. Eu fui moldada a isso. Eu busquei, meu comportamento era direcionado para isso. Meu subconsciente estava direcionado a comer errado, a consumir conteúdos na internet de pessoas que visitam restaurante, que comem de forma, né, não só acelerada, mas de forma compulsiva, porque isso é o meu campo, é o meu ambiente, né? Falando um pouquinho de ambiente, eu estava já direcionada a isso. E quando você quer de fato mudar e que você decide que você não quer, porque assim, gente,
você, eu, nós somos a base nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, se você hoje olha para as pessoas que estão ao seu redor e você fala: "Meu Deus do céu, não admira essas pessoas", você é parecido com elas. Para você deixar isso de lado e você começar a ir por um outro universo aí, que você busca ser diferente, você vai precisar quebrar aí com essas pessoas, né. Você vai precisar se afastar e muitas das vezes a gente não se afasta, porque a gente tem aquela síndrome, né, da pessoa que lá atrás, "Ai, tem gratidão, mas aquela pessoa me ajudou". E ali você continua na mesma com medo de quebrar o ciclo, de ir para a próxima etapa, porque você fica com aquela que você precisa ter gratidão. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. A gente tem tanto medo de seguir em frente, de dar um passo, né, ali, e a gente fica preso, né? Às vezes a gente coloca nesse cajado, essa algema em nós, né, e fala, ajuda até na desculpa, né? Ajuda, não ajuda na desculpa. Ah, eu vou ficar, não, mas eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ou melhorar muito, ou enriquecer, e tal pessoa não vai me aceitar. Ou como que eu vou ir e a pessoa vai ficar para trás? Porque essa pessoa já fez muito por mim. Desprenda, desapega. Se você quer uma coisa nova na sua vida, se você quer construir uma nova história, entenda que você precisa desapegar. Entenda que laços e relacionamentos precisam ser quebrados. Eu estava conversando esses dias com a minha mãe, né? Ela estava falando sobre algumas questões e eu falei, mãe, laços precisam ser quebrados, fases precisam ser finalizadas para que outras entrem. No universo, como eu já falei para vocês, existe o vácuo quântico. Vácuo quântico, nada no universo fica vazio. Né? Se o seu guarda-roupa, ou ele tá cheio de roupa, ou ele tá cheio de lugar limpo, organizado. Ou uma coisa ou outra. Então, automaticamente, né? Como eu já falei algumas vezes, você tem que escolher de qual lado que você está. E as pessoas que te cercam, elas têm muito poder de te alavancar ou de ser uma âncora na sua vida. E ali, a partir dos seus resultados, também você começa a entender quais são as pessoas que estão em você. Eu vou te dar um conselho: mude o seu ambiente. Mude hoje o seu ambiente. Você vai falar, mas como que eu mudo minha família? Eu conheço pessoas que tá numa roda ali de samsara, vivendo ciclos, mas eu falo, muda o ambiente, vai para um ambiente novo, um ambiente de pessoas que pensam diferente, um ambiente de pessoas que querem prosperar, que com certeza seu, seu subconsciente vai começar, opa, é possível, acho que dá, hein? Acho que você também consegue, se a gente está vivendo num mundo onde pessoas viajam, onde pessoas vivem felizes, onde pessoas empreendem, você também pode fazer isso. Então vamos embora? Tenho certeza que vocês vão conseguir. A gente tem uma frase aqui de Napoleão Hill, esse livro é maravilhoso, que ele fala assim: 6 maneiras de transformar desejo em ouro. Eu queria compartilhar com vocês. O método pelo qual seu desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equipamento financeiro consiste em 6 passos definidos práticos. Vamos lá. Registre mentalmente o valor exato que você deseja ter em dinheiro. Não é o suficiente dizer apenas quero bastante dinheiro. Não. Defina o valor. Existe uma razão psicológica para a qual sua definição ela será aplicada nos próximos capítulos, que aí depois eu falo para vocês. Mas tenham em mente o valor que vocês querem ganhar e não coloquem um valor exorbitante, porque até seu cérebro sabe que não é possível nesse momento. Tá? Se você ganhar 5 mil, não sei, para você 10 mil é alto, só que é possível, coloque 10 mil. Não coloque 1 milhão, porque seu cérebro nem acredita nisso. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja, ok? Não existe realidade do tipo, algo em troca de nada. Não existe. Se você quer prosperar, você tem que estar disposto, você tem que estar disposto a entregar algo. Seja o quê? Ai, não sei. Seja um exemplo. Seja o apego à família que eu vou ter que quebrar, seja embora, eu tô disposta a ir embora. Eu tô disposta, superficialmente falando, a não beber mais álcool, a não comer mais açúcar. Eu tô disposta a sempre ajudar as pessoas que chegam ao meu redor para falar de empreendedorismo. Eu sei que se eu enriquecer isso, eu não vou ter preguiça disso. O Brunet fala muito disso, né? Que quando ele começou ali o processo dele, ele falava: se eu, né, enriquecer ali, se eu prosperar, eu nunca vou deixar de pregar. Ele fala que às vezes mesmo cansado, quando chamam ele vai, porque
é o preço que ele está disposto a pagar, né? Então é importante o universo entender o que você está disposto a abrir mão para conquistar o que você deseja, tá? Estabeleça uma data definida para quando pretende ter o dinheiro que deseja. Ah, não sei, daqui um ano. Daqui um ano eu quero esse valor. Coloque uma data, tá? O que não tem data se torna muito paralelo. Não, você precisa trazer para a realidade. Agora anote tudo. Escreva uma declaração clara e concisa do montante de dinheiro que você pretende adquirir. Estabeleça uma data limite para aquisição. Determine o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano intermediário do qual pretende acumular essa quantia. Não sei, se os meus é 10, 100 mil reais, eu quero estar aqui 3 meses com esse valor, o que eu vou fazer para conseguir esse valor? Quais são as ferramentas que eu já enxergo hoje dentro da internet ou, não sei, de outra forma que eu consiga acumular esse valor e você vai conseguir, tá? Leia em voz alta 2 vezes por dia a declaração que escreveu. Leia uma vez pouco antes de ir deitar para dormir e leia uma vez de manhã depois que se levantar. Enquanto lê, veja, sinta e acredite que o dinheiro é seu. Comece a colocar isso para esse plano. Ao você dormir é interessante, porque vai um pouco ali para o seu subconsciente. Mas imagina você ir dormindo com essa sensação boa de que você já tem esse dinheiro. E quando acordar também, fale isso em voz alta. Até essa data eu vou ter esse dinheiro, sabe por quê? Porque seu cérebro, não só seu cérebro, mas o universo vai encontrar mecanismos de direcionar você para esse dinheiro. Gente, é muito doido isso. Inclusive, olha só, eu gosto de misturar tudo, vocês sabem. Eu falo de espiritualidade, de atração, tudo, porque eu acredito real nisso. Eu tava vendo hoje um podcast do Brunet, e aí comentaram assim no podcast dele. O Thiago Brunet mudou minha vida. Eu estava perdida, eu não sabia o que fazer, até me emociono com isso, porque eu acredito muito que é real. Eu tava com uma dívida absurda. E ele falou assim pra mim: você não sabe como você vai pagar essa dívida, mas ligar amanhã no seu credor e fala que ainda esse ano você vai quitar essa dívida em nome de Jesus. Porque a pessoa tava com medo de falar com a pessoa que tava devendo, com medo, né, de ser xingado, tudo, de falar, poxa, você é um caloteiro. Mas não, ele ligou e falou pro cara, ainda esse ano a dívida milionária que eu tenho com você, sabe o que aconteceu? 2 meses depois, se eu não me engano, o cara quitou a dívida de milionária. Ele achava que não ia ter como. Mas olha o gatilho. Ele precisou da atitude de falar. Que o universo... Epa, meu Deus. A impressora ligou do nada. O universo precisa entender que você tem posse, que você quer, que você acredita que aquilo vai se tornar possível. Como que ele vai trazer algo para esse plano se nem você acredita? Comece a pensar nisso. Faça esses passos. Tá? E comece dentro do que você controla, comece a controlar a sua vida. Comece a observar suas atitudes. Tá? Comece a observar seus pensamentos. Chegou o pensamento que te direciona para um lado que você não quer? Gente, você tem controle da sua vida, tá? Afasta. Você vai ver o resultado. Me segue lá no Instagram, @elos_esther. Tá bem bacana também. A gente tá falando um pouquinho sobre empresa, enfim. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no seu coração e tchau!